Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Produtos Dino, a força da limpeza. Ara Química, sua empresa precisa, sua casa agradece. Aê, sexta-feira, que delícia! E aí, tudo bem com você? Como é que foi a sua semana, hein? Me conta, aproveite, já entra aí nas nossas redes sociais, a rede social do Programa Universo Mais no Instagram, também lá na nossa rede do Facebook, na nossa página Universo Mais, e acompanhe por lá também, deixe seu comentário. Olha, hoje, convidados muito especiais, entrevistas interessantes, matérias especiais, tá? Hoje, vamos aí com a criação e veiculação de multiplataformas com a Thaís da WSI. Um papo muito interessante, grande tendência aí, né? Sobre as multiplataformas. Também hoje é dia do quadro de gastronomia. Vamos aprender a fazer um brigadeiro gourmet com a jornalista Regina Oliveira e também em homenagem aí aos repórteres de todo o mundo, de todo o Brasil. Vamos bater um papo com ela, saber um pouquinho sobre essa profissão, né? Que a motivou e que nos encanta, posso falar por mim mesmo, né? Que nos encanta aí por tantos e tantos anos e passando por tantos perrengues, mas acreditando sempre na nossa profissão, na nossa carreira, tá? E hoje também teremos uma entrevista com o Thiago Menezes, que é o nosso quadro Dicas de Finanças, que acontece aqui a cada 15 dias com ele, representando aí Seu Futuro Tem Valor, tirando várias dicas sobre planejamento financeiro e finanças aí para sua casa, para sua família, tá? Afinal de contas, você aí sabe como poupar? Será que você consegue reservar um dinheirinho aí final do mês, começar o mês seguinte sempre no azul? Vamos saber como que faz para a gente atingir essa meta, hein? É difícil, né? Mas existe uma boa estratégia. O Thiago vai estar aqui hoje para nos ensinar esse passo a passo, essa caminhada de sucesso para nossa vida financeira, tá bom? Então cola aí comigo porque o Universo Mais está começando. Pode vir. Muito bem, gente, estou aqui de volta, começando, claro, esse momento look, né? Ai, que eu adoro, representando essa loja que arrasa aqui em Araraquara, que é a Lois Boutique. Hoje eu tô com um look bem casual, também esporte fino, dá pra você trabalhar, dar uma saidinha, curtir um happy hour, tá? Coloquei uma camisa, uma blusinha de cetim, ó, bem básica, mas tem também uns detalhezinhos aqui, olha, na frente aqui no peito da blusa, achei bem legal, bem diferente. Bem soltinha. E essa daqui é uma calça pantalona, tá? Olha que bonita, toda no preto. Eu adoro esses caimentos de calça. Veste super bem, viu? Adorei. Sabe onde você encontra? Na loja Lois Boutique aqui em Araraquara. Tem o telefone aí na tela e também tem as redes sociais da loja, @Lois Boutique lá no Instagram. Então corre lá, entre em contato se você gostou desse look aqui de hoje ou de alguns dos outros looks que eu utilizei durante a semana. Dá um alôzinho lá pra menina, tem a Natália. Ó, um beijo pra você, viu, Nath? E a Elô também, uma querida, uma amigona aí, que tá sempre arrasando na escolha dos looks dessa loja, viu? Lois Boutique, pra você curtir aí o seu final de semana, tá joia? Vamos começar então agora? Eu quero convidar ele para o nosso papo de hoje, o nosso papo sobre finanças, nosso cantinho aqui com o especialista. Pode vir aqui então, o Thiago Menezes. Pode vir aqui, Thiago, tudo bem? Tudo bem, Joyce? Como é que você tá, Thiago? Tudo jóia. Pronto aí para mais uma sessão de perguntas aí. Mais uma sessão? É. Muitas dúvidas o pessoal tem te procurado ao longo das semanas. Como é que tá sendo, Thiago? Sim, ainda mais no início do ano, o pessoal tem aquela coisa de, nossa, estou começando um ano novo, então tem que começar com o pé direito nas coisas. Sim. E aí entra também a parte financeira como uma preocupação, ainda mais porque vem um monte de conta aí do Natal, né, das viagens, então Sim. O pessoal lembra do IPVA. Ah, não tem como esquecer, né? E aí é um bom momento para isso, início de ano, início de ciclo, começar bem,
tem que começar bem com as finanças também, né? Com certeza. Vamos sentar, então, quero te convidar a sentar aqui nas nossas poltronas, sim, no nosso obrigado. cantinho. Pode sentar ali Aqui? na primeira Tá. poltrona, por favor. Para a gente começar o nosso papo, dando dicas, não, para o nosso telespectador, Sim. como sempre, nos aguardando aí para se planejar financeiramente, porque essa é realmente a sua intenção e a sua empresa, que é seu futuro tem valor, é o papel da sua empresa aqui na nossa cidade e também no Brasil, né? Porque atinge com as redes sociais, hein, Thiago? Atinge Hoje muita em gente. dia acaba atingindo o Brasil inteiro e tem uma busca muito grande hoje por educação financeira. Isso é legal, a gente está vendo algo no Brasil ocorrendo que não ocorria antes. Né? Sim. Você vê os maiores canais de finanças do Brasil no YouTube e tudo mais, são brasileiros, Instagram são brasileiros. Então o brasileiro ele está pedindo isso. E por quê? Há uma necessidade realmente, porque a concentração de informação sempre ficou muito ali nos bancos, não é disseminada nas Sim. escolas. É verdade. E há uma necessidade realmente de aprendizado nesse sentido para que as pessoas se libertem. É isso que a educação financeira faz, ela liberta as pessoas para ela poder escolher os rumos da vida dela. Sim, E com quando certeza. a pessoa tem liberdade, ela tem qualidade de vida, ela consegue dormir melhor, ela consegue pensar no futuro de forma mais tranquila, não é aquela coisa assim, nossa, o que vai acontecer amanhã? Nossa, aí É se verdade. der errado para esse lado, se der errado desse lado, e minhas dívidas não param de subir. Sim. Isso não é qualidade de Sim, vida, né? e você disse tudo, né, Thiago? Realmente tira o sono, né? Tira o sono, né? Quando a gente está Sim. com as contas atrasadas ou, de repente, quando você não atingiu aquele planejamento para uma boa viagem, não é? Para Exato. curtir as férias com os filhos e viu que, poxa, não deu certo aquilo que você planejou ou nem planejou, né? Porque não tá o sobrou problema. dinheiro para planejar. Me diz uma coisa, para a gente começar o papo de hoje, então, como que está a realidade do brasileiro? Você observa que, sim, como você disse, existe hoje um interesse maior, né, para as finanças, mas você consegue enxergar uma melhora em bons investimentos, em tipos de planejamento para uma vida saudável financeira? Sim, o que a gente vê é que o quadro hoje do brasileiro, infelizmente, é um quadro um pouco preocupante quando a gente olha os dados. Hoje, 50% da população ainda tem em torno de 50% da sua receita comprometida com dívidas. Então, as pessoas estão endividadas, as empresas estão endividadas, só que há uma busca de conhecimento, e isso é muito positivo. Já Isso é uma não melhora, acontecia né, antes. Thiago? Olha Exato. só. Há projetos aí tanto da parte do governo quanto outras empresas de entrarem nas escolas de educação financeira, e a gente está aqui justamente em Araraquara e também através das redes sociais no Brasil para tentar levar essa educação financeira para que as pessoas se libertem. O principal fator que faz legal. com que as pessoas se libertem para tomar a decisão em relação a objetivos é, primeiro, ela ter dinheiro guardado, saber que vai ter dinheiro para o mês seguinte, porque se ela não tem dinheiro, o dinheiro é o meio das coisas, ela não vai ter liberdade para nada. E isso tira sono, isso tira saúde. Boa parte dos nossos problemas de saúde que estão concentrados nessa região do ventre, alguns especialistas, principalmente de medicina oriental, mostram que os problemas ligados ao ventre, por exemplo, gastrite, Sim. vêm de problemas financeiros. E o brasileiro, ele é Olha também um só. dos países que tem maiores índices de problemas gastrointestinais, que são justamente onde estão concentrados, segundo a medicina oriental, os problemas ligados a dinheiro. Então, se você tem gastrite, irritação intestinal, sabe que tem alguma coisa aí relacionada a dinheiro, provavelmente. Provavelmente, né? Provavelmente. Então, uma dica aí é começar a analisar a sua situação financeira aí dentro de casa. Sim. E que comece uma mudança, né, Thiago? Porque é possível mudar, né, Thiago? Sim, é totalmente possível. O problema é quando a gente vai na procrastinação e começa a nunca tomar decisão. Então, algumas decisões têm que ser tomadas, claro, de forma paulatina. Não adianta a gente querer ser o super-homem das finanças de um dia para o outro, que não vai acontecer nada. É verdade. A gente é Sim, humano, a gente tem claro. que respeitar o nosso processo de evolução e criar rotinas. O ser humano, ele demora em média 6 meses, se ele vai aplicar uma rotina ali semanal, em média 6 meses para ele conseguir adotar aquela rotina como algo fixo na vida dele. Se já é uma rotina diária, ele consegue adotar isso em média 3 meses.
meses. Bom. Então, se a gente for pensar, por exemplo, num controle de orçamento, se você em 6 meses fazer um controle mensal de orçamento, coisa que às vezes a pessoa nunca fez, mas parar, sentar para olhar o quanto que entrou de dinheiro e o quanto que está saindo de despesas, em 6 meses ela já vai estar fazendo isso sempre de forma rotineira. O problema é o não começar. Então, pare sempre uma vez no mês e determine um dia para isso. Uma dica: primeiro dia útil do mês, pode ser o último final de semana do mês, mas deixa determinado um dia correto para você lembrar de fazer. Isso ajuda bastante, o controle de orçamento. Que nada mais é do que colocar o que entrou de dinheiro e o que saiu, para acabar com aquela conversa. Não sei para onde está indo o dinheiro, Thiago. Controla que você vai saber. Finalzinho do mês ou início do mês, já põe ali. Dica. Tá. E aquela planilha que você disponibiliza vocês lá no site, também é possível utilizar para esse planejamento? Sim, tem uma planilha no site, se tu tem valor, que a gente disponibiliza gratuitamente para quem faz o cadastro no site. E essa planilha, ela ajuda a ter várias informações, não somente sobre a parte de custos e receitas, mas até se você quiser simular, poxa, quanto que eu vou acumular de dinheiro se eu poupar todo mês? A gente fez até uma simulação na outra conversa. É verdade, fizemos. Pô, a gente viu que dá para ficar milionário, né? Com R$300 por mês. É verdade. Dá para ficar milionário. Claro que vai demorar um tempo. A gente fez a projeção de 30 anos, tem que ser uma carteira de investimentos legal. Mas já que a gente está falando sobre o como, né, as dicas, no próprio site a gente tem dicas de como investir, qual tipo de investimento fazer, algumas dicas de estratégia. Então, você tendo uma boa estratégia de carteira de investimentos, aliada a uma boa disciplina, e aí para ter a disciplina do poupar tem que sobrar alguma coisa de dinheiro, por isso o orçamento, é uma sequência. Faça o orçamento, vai começar a sobrar dinheiro, sobre o dinheiro faça aplicações, e aí tem que ter estratégia. Eu acho que essa que é a tríade que a pessoa ela precisa seguir, e em 6 meses ela consegue ter uma rotina bem eficiente nesse sentido. Sim, as principais dicas básicas, né? Para quem é leigo mesmo no assunto, Thiago, pode começar ali em casa ou agora que está ali nos assistindo. Sim. Com uma simples caneta, um papel, já pode começar fazendo as contas ali. Sim. E se realmente está apertado, Thiago, eu não tenho como tirar R$10 para o mês que vem. Como que eu vou conseguir guardar e ficar no azul, Thiago? Sim. Isso, falando assim, é realmente impossível. Você consegue mostrar pra gente que isso é possível, que a gente mude esse cenário? Sim, o que a gente precisa entender é que se há um problema de distúrbio no orçamento, é porque há um problema que precisa ser resolvido. Então, em primeiro lugar, a pessoa precisa reconhecer isso. Há um erro de controle orçamentário. Então, ela extrapolou nos gastos, ela em algum momento foi impulsiva na hora de ir no shopping, comprar algumas coisinhas, na hora de pegar um financiamento. E se ela não corrigir esse erro, não adianta ela ganhar na Mega Sena, não adianta ela ganhar um dinheiro e conseguir quitar as dívidas dela, porque ela vai se endividar de novo. Sim. E a gente vê isso ocorrendo. Vá lá no Google e vê o que aconteceu com os ganhadores do prêmio Nobel. Nobel não, perdão. Estou confundindo de prêmio. Prêmio da Mega Sena. Da Mega Sena, com certeza. Os ganhadores da Mega Sena, do BBB e tudo mais, são pessoas que geralmente elas ganham uma grana legal e saem pior do que entraram. Olha só. Depois de ganhar o dinheiro. É um perigo, né, Thiago? A questão é, na verdade, o como você lida com o dinheiro. Então, primeiro tem que solucionar esse problema. O porquê estou gastando demais. Agora, como que eu soluciono isso? Depois da conscientização do problema, vamos tentar encontrar uma solução. Perfeito. Se há um endividamento, você vai ter que buscar uma renegociação de dívida. Se não há a possibilidade de pagar essa dívida de imediato. Hoje a taxa de juros ela diminuiu, e isso é uma coisa que as pessoas elas não se atentam. Dá para você trocar de dívidas, inclusive, que é chamado de portabilidade de dívida. Lembra, em 2016 a taxa Selic estava em 14,25% ao ano. Então qualquer financiamento que você pegasse ia ser 2% ao mês, mais de 1% ao mês. Okay. Hoje com a Selic a 4,25% ao ano, todos os financiamentos foram diminuindo ao longo desses anos
e aí naturalmente você tem financiamentos mais baratos. Então, um dos passos que você pode tomar, se a coisa já está muito enrolada em termos de dívida, é trocar para dívidas mais baratas. Como? Sai comparando e chega e fala, olha, eu quero fazer uma portabilidade de dívida, eu quero ver que taxa que você tem em caixa, que taxa você tem em Bradesco, vai em tudo quanto é banco, financiadora. Ótimo, compare. uma ótima dica. E aí faz a portabilidade. Não tem custo nenhum fazer uma portabilidade de dívida. Sim. E já vai dar uma ajeitada melhor aí na E situação. também, Thiago, não precisa ter vergonha, né, de renegociar. Eu acho que isso é digno. É digno de quem quer se arrumar ali, né? Arrumar as contas da casa, viver tranquilamente, principalmente conseguir dormir, que é a forma que você começou hoje, né? Falando, exato. A gente precisa dormir, tá sempre em paz, tranquilo com as nossas contas, para viver uma vida saudável, não é por aí? Achei interessante você falar sobre a renegociação, porque acho que vale lembrar que em Araraquara, aqui na nossa cidade, na maioria dos municípios, a própria prefeitura oferece também algumas secretarias para que você vá até lá conversar, renegociar, enfim, e todas as empresas, a maioria das empresas hoje em dia, até os bancos, estão abertos para negociação, afinal não tá muito bem para ninguém, né? Então, assim, né, se abra, não precisa ter vergonha, acho que vale a pena você ir renegociar para você ficar em paz, seria isso? Exatamente, renegocia a dívida. A gente até é um pouquinho drástico em alguns momentos, né? Onde a pessoa já está numa situação muito crítica e ela só está conseguindo pagar os juros da dívida. É um perigo, aí eu vou ser bem sincero, gente. Para o momento ali de pagar e renegocia. Por quê? Se você, pode parecer até um pouco estranho isso, mas se você para de pagar, tem um problema, claro que você vai ter o famoso nome sujo, só que aí o banco ele vai sentar para negociar com você e ele vai diminuir drasticamente a taxa de juros e provavelmente vai diminuir até o valor principal da dívida. É uma situação ruim? Claro, ninguém quer ficar com o nome sujo, mas a gente tem que lembrar que a gente se colocou naquela situação. E se você ficar prolongando muito tempo só esse pagamento de juros da dívida e a dívida não para de crescer, você nunca vai sair disso. Então tem que dar um basta. Chega uma hora que fala, olha, vamos reconhecer, eu não estou conseguindo pagar, está fora do meu orçamento. Perfeito. E interrompe, vai lá e negocia com o banco. Paciência. Agora, depois que você conseguiu pagar a dívida, ou até enquanto você está pagando, isso é muito importante. É indicado, mesmo enquanto você está pagando uma dívida, mesmo se você ainda tem pouco ali para investir ou nada, invista. Você tem que ao mesmo tempo pagar a dívida e investir, porque... Mas se você falar isso para alguém, a pessoa vai falar, Joyce, mas você está devendo um monte e ainda está guardando dinheiro? Pois é. Financeiramente, até falando do ponto de vista matemático, você pode até pensar, mas peraí, eu tenho uma dívida ali que eu estou pagando 2% ao mês, aí eu vou ao mesmo tempo aplicar, sendo que eu vou ganhar 0,4% no mês. Então, mas a gente faz investimento, não é só pelo cálculo matemático de quanto que a gente vai ganhar, mas a gente tem que lembrar que a gente tem imprevistos na vida. Com certeza. A vida, se ela fosse um caminho linear, nossa, e previsível, né? A gente conseguiria, com certeza, pensar e sempre com antecedência do que vai acontecer, mas não é assim. Né? A gente pode, infelizmente, perder o emprego, a gente pode ter um problema de saúde. Então, é legal ter reserva, na verdade não é legal, é necessário, mesmo se você estiver pagando dívida. Priorize você, eu acho que essa é a dica final. Você tem que se pagar primeiro. Né? Se existe uma dica prática, é você mudar esse mindset de pagar primeiro as pessoas, as empresas. Tem 3 grandes correntes que acorrentam as pessoas para finalizar. Tem a corrente do governo, com muitos impostos que a gente tem que pagar. O Brasil tem as maiores alíquotas do mundo, né? Tem a corrente aí de bancos, né? Com tarifas justamente de financiamentos, né? E o Brasil tem os maiores juros do mundo. E tem a corrente das empresas que estão embutindo, às vezes, produtos que você não precisa e que você acaba comprando por impulso. Sim. Em vez de pagar esses 3 caras primeiro, se pague. Coloque lá 10% do que você recebeu, depois vai pagar os outros. Ah, eu vou deixar de pagar todo mundo? Então, Thiago, você está me ensinando a ser inadimplente? Não. Sim. Porque se você se paga primeiro, você depois vai correr atrás do dinheiro para pagar os outros, né? Se faltou alguma coisa. Um processo diferente. É verdade. Você me fez lembrar aquela história da pessoa quando pede dinheiro emprestado. E aquela pessoa que empresta sempre, ela pode ficar muito a pé um dia se ela não fizer se ela não tiver um planejamento ali também, um caixa dela, um caixa 2, vamos dizer assim. Porque aquela pessoa que está sempre pedindo dinheiro
Primeiro que aquela pessoa sempre pedindo dinheiro, vai ser muito difícil ela conseguir um dia pagar essas contas. Segundo, se eu estiver errada, você me corrija. Segundo, que eu vejo que essa pessoa que está sempre emprestando, ela também, se ela não parar de emprestar, ela também tem grandes chances de falir. Exato. Entendeu? Porque uma hora vai secar. Seca lá, seca aqui, daqui um pouco eu também vou ter que pedir ajuda. Então, acho que é uma dica para você que está aí nos assistindo, repensar também nessa linha que você está dizendo, né, Thiago? Pensar assim, é importante você analisar os seus gastos, a sua necessidade. Cuide primeiro do seu ali. O que faz você ficar bem, confortável. Depois, se tiver uma sobra, né, Thiago? Quando começar, aí sim, ajude, pague, priorize. Seria isso, Thiago? Isso, E cuidado com os empréstimos, aproveitando esse link aí. Principalmente para a família. Gente, vamos lembrar que a gente não é um super-homem, mais uma vez, em nenhum sentido. A gente não consegue ajudar todo mundo. Sim. Às vezes a gente acha que está ajudando, está piorando a situação, porque a pessoa nunca vai mudar esse contexto de endividamento. Você está ainda fomentando aquele sentimento que a pessoa tem de que sempre vai ter alguém ajudando. Então, evite emprestar dinheiro para as pessoas. Lembre que você tem sua família, você tem seus objetivos. Isso não é egoísmo, isso é responsabilidade. Porque o pior cenário é as pessoas ao seu lado precisarem de ajuda e você não poder ajudar. Exato. E você precisando de ajuda e não poder Isso. se ajudar, né? Exato. É triste. É triste. Então vamos mudar, gente. Tá aí, estive aqui com o Thiago Menezes. Ele que é CEO, consultor financeiro da Seu Futuro Tem Valor. Exato. Tem também as redes sociais da empresa. Quero que você agora acesse os canais. Tem vários materiais para te auxiliarem aí no seu dia a dia, no planejamento aí da sua família, até mesmo dos seus negócios. Thiago, mais uma vez, obrigada. Obrigado a você, Joyce. Daqui um pouquinho a gente se encontra. Daqui 2 semanas o Thiago retorna para passar aqui mais e mais dicas aí de planejamento financeiro para todo mundo, é isso? Sim, exatamente. E quem quiser ficar expert aí nas finanças, investimentos, tem os cursos aí da empresa, com certeza vai ser um processo ali divisor de águas na sua vida, se você aplicar as ferramentas. Perfeito. Vamos falar sobre isso então no próximo encontro? Opa, vamos lá. Perfeito. Vamos falar assim. Thiago, mais uma vez, obrigada, viu? Obrigado a você, Joyce. Gente, eu vou para um break rapidinho, daqui um pouquinho eu tô de volta. Muito bem, agora eu volto com um papo não menos interessante, claro, mas você que ama tecnologia, está acompanhando aí as multiplataformas dominando essa linguagem aí virtual, sabe que também existem aí outras plataformas offline, né? Como diz a Thaís Leonel, ela que vem agora aqui para bater um papo comigo da WSI Tecnologia Online. Tudo bem? Já e você, como é que tá esse barrigão? Tá crescendo. Tá crescendo mesmo. E você tá bem? Tô bem. Esse é um papo muito atual também, né, Thaís? Falando sobre multiplataformas, a criação, veiculação de multiplataformas. Eu fiz questão da gente trazer esse assunto hoje porque, primeiro que a gente vem buscando várias formas de divulgar a empresa ou de se divulgar, né? E as multiplataformas, elas estão aí para nos auxiliar, né? Exato. Me diz. Não importa o tamanho da empresa, isso é o mais importante. Não importa se você é um microempreendedor, se você é um empreendedor individual, se você é só um prestador de serviço, um dentista, um psicólogo. Perfeito, é verdade. Serve para todo mundo, até para uma multinacional. Sim. Para quem não está entendendo nada do que a gente está falando, começando ali do beabá, o que seria uma plataforma offline e uma plataforma online? São os lugares que a gente vai veicular algum tipo de anúncio, de propaganda da empresa. Quando a gente vai para o universo... Ou sua. Tá? Quando a gente vai para o universo offline, são as mídias mais tradicionais que todo mundo conhece. Um outdoor, um buzzdoor, uma revista, um rádio, a TV. Então, assim, não importa que agora a gente vem de uma onda digital. Sim. A gente ainda precisa das mídias tradicionais. Muito, com certeza, Tá? muito. E elas se conversam muito com o digital. Daí, quando a gente vai para o digital, o que é o digital? Facebook, Instagram, né, são as mídias sociais, é um Google, um site,
banners em sites, e daí a gente começa a brincar com tudo isso. Podcast é uma plataforma digital, certo? É um rádio moderno, né? Exatamente. É um rádio que é porque assim, a gente tá vindo, né, para uma onda que eu gravo o programa e assisto depois. Eu vou para o Netflix e assisto a hora que eu quero. E o podcast nada mais é do que esse rádio moderno. Eu assisto, eu ouço o que eu quero na hora que eu quero. Na hora que eu quero. E podem ser palestras, pode ser bate-papos, entrevistas. A continuação também, né, de um papo. Por exemplo, estamos aqui agora batendo um papo sobre multiplataformas e você que está aí quer saber um pouquinho mais desse assunto, corre lá no nosso podcast. Vamos falar sobre um assunto específico. Isso então seria uma opção de plataforma digital. Sim. Isso. E daí a gente tem um nome mais técnico que isso é uma transmídia. Então, eu começo num ambiente e termino no outro. Por exemplo, Eu adoro. o programa Adoro. Universo Mais, ele tem isso. Porque ao mesmo tempo que vocês estão na TV, eu posso assistir no Facebook. Verdade. Então, a gente continua num canal e vou pro outro. Então, assim, acabou o programa aqui, eu continuo ainda no Facebook porque eu posso assistir e ainda posso interagir. Então, isso é muito importante. Sim. Essa que é a ideia de transmídia. Não precisa ser simultaneamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Quer ver uma outra forma muito interessante? Grandes marcas usam muito isso e é uma solução simples. O que será? QR Code. Já viu? Sim. QR Code é aquele quadradinho Sim. com os desenhos que a gente não entende o que é, mas que se eu passo a parte de foto do meu celular, ele me manda para alguma coisa. Ele me manda para um site, para uma outra informação. Uma informação. Então, eu estou folheando uma revista. E daí tem uma informação, tem uma propaganda lá. Eu passo, né, meu celular nesse QR Code e daí tem um vídeo me dando mais detalhes sobre o produto. Mas olha só, então assim, através desse QR Code é possível que a gente tenha ele, que é um código, né? É um código. Um código 2D. Sim, é um código que ele pode estar numa folha, por exemplo, e através da folha, acessando aquele código, a gente tem acesso em um assunto, um tema virtual. É isso? Isso, não necessariamente só virtual. Museu usa muito isso. Então, eu quero mais informações sobre aquele quadro que eu estou vendo exposto. Olha, que incrível! Ali do lado, de repente... Abre. E daí ele vem em texto no seu celular, não necessariamente você foi para a internet. Entendi. Em supermercado, eu quero mais informações sobre aquele produto. Tem muito produto que já vem com QR Code. Você escaneia e tem mais informações sobre a origem ou até sobre receita que você pode fazer com aquele produto. Gente, incrível. Então são coisas simples, mas que a gente consegue fazer todas as mídias se conversarem. Porque isso é importante, né? Então eu preciso estar presente. É lógico que daí vai de acordo com o orçamento da empresa, de cada prestador de serviço, a gente vai adaptando. Sim. Mas existem soluções simples para a gente integrar tudo. Olha só, e de forma alguma você deixa ou o seu telespectador, ou o seu ouvinte, no caso de quem é da rádio, né, que nós falamos dessa semana sobre o rádio também, você acaba atingindo ele de alguma forma. Seria Exato. Isso, né? Online ou offline, ele tá ali conversando com você. Essa é a ideia, não abandonar. Não abandonar. E você dá a opção para ele estar com você aonde ele se sente mais confortável. Perfeito, é verdade. Bom, então a gente estava falando um pouquinho sobre essas plataformas offline. Tem mais alguma, assim, específica? Não, né? Tem várias, né? Mas de essas novidade, são as principais. não, né? De novidade, na parte offline, a gente não tem muito. Seguem as mesmas, as tradicionais de sempre, né? Isso. E que é muito interessante, a gente, olha só que coisa, a gente está falando aqui de um assunto tão atual, né? Falando de uma linguagem aí hoje que é tão popular, que é da internet, mas que, assim, a gente continua falando dessas formas de veiculação, né, de mídia tradicional, ou seja, apesar de toda a transformação aí, elas ainda continuam firmes e fortes. Sim. Isso é muito bom, eu acho. Porque assim, você vê um outdoor, ele tem sempre uma assinatura, siga nossas redes sociais. Então, Isso. o próprio meio offline te joga pro online.
É muito difícil o contrário. Ai, tô com várias ideias, gente. Muitas ideias. Raramente você vai ver, tipo, alguma plataforma digital falando, olha, me veja no off. Isso é muito difícil acontecer. Como no digital. Tipo assim, verdade. Você tá navegando no seu Instagram e fala assim, acesse a revista. Ah, não. Vai ler uma revista. É muito difícil isso acontecer. Pode ser. Mas o off, ele tem esse poder de te conectar com o digital. Muito bem. E agora, online, quais seriam, além dessas que a gente já falou até agora? Tem uma plataforma nova que as pessoas estão usando, assim, mais os jovens, é um público bem jovem, que se chama TikTok. Ele é uma plataforma de produção de vídeos. Gente, vem com tudo isso, Thaís. Que incrível, não? Sim, e as pessoas estão usando, e daí você consegue produzir seus vídeos. Para influenciador digital é muito interessante, para quem gosta de produzir conteúdo. Mas o que a gente vê é um movimento muito jovem ainda no TikTok. Tá? A gente tem uma migração. Um público mais velho está ficando no Facebook, daí a gente tem um público jovem intermediário indo para o Instagram, ou que já está no Instagram. Sim. E agora, essa geração, né, os millennials, esse pessoal mais novo, bem focado no TikTok. Mas tá, agora vamos falar da utilidade de cada uma dessas ferramentas ou dessas plataformas. Se a gente pensar nesse TikTok, é possível você utilizar essa plataforma para divulgar a sua marca ou o seu trabalho de forma que ofereça uma credibilidade? Daí a gente tem que Porque pensar em algumas estratégias. Um ar muito descontraído. Sim. Então você tem que, de repente, estudar dentro daquela plataforma que você tem na sua mão qual é a intenção com aquela plataforma. Exato. Seria isso? Sim. Como fazer isso, Thaís? Vamos dar um exemplo. A gente vai ter daqui a pouco, dando spoiler do que vem depois, os brigadeiros. Tá. Então imagina a gravação de como produzir esse brigadeiro, o que vai, ela contando a história de como ela tá fazendo, por que ela tá fazendo, dando dicas. Pronto, eu usei o TikTok de uma maneira profissional e tô me expondo. A próxima vez que eu pensar em brigadeiro, eu vou falar, poxa, eu vi um vídeo. Divertido, absorvi a informação. E agora eu quero aquele produto. Bacana. Não vai ser para todo mundo. É lógico que a gente tem que criar estratégias. Tá? Todo mundo tem que estar no Facebook? Sim, todo mundo tem que estar no Facebook. Todo mundo tem que estar no Instagram? Tem que estar. Mas algumas outras plataformas, antigamente a gente teve a onda do Snapchat. Nem todo mundo conseguiu se adaptar. Nossa, eu nem lembro do Snapchat. Snapchat, desculpa. Como que era mesmo? Ele parecia muito os stories do Instagram. Ah, é verdade. Então eram fotos que sumiu em pouco tempo, esse tipo de coisa. As marcas até tentaram usar, mas elas não se adaptaram. Funcionava muito para o influenciador digital. Sim. Então a gente tem que É outra analisar. linguagem, né? É outra linguagem. Então, assim, todo mundo vai se adaptar ao TikTok? Não, não vai. Mas a gente tem que saber o que tá. Depois tem outro que não é uma plataforma nova, não é né, mas ela ganhou força de novo nos Qual últimos será? tempos, o Pinterest. Verdade. Então, para ele, todo mundo consegue se adaptar. Então, é só uma marca, eu vou dar dicas. Mas, assim, o que a gente precisa ter noção é que ali eu não vou vender. Eu vou passar informações, eu vou dar dicas, vou colocar imagens para que as pessoas me sigam. É um canal ali de conteúdo, de repente, de Exato. entretenimento, que eu acredito que seja, né, para entreter, mas também para passar alguma informação e cotidiana. É Exato. isso, fazer com que amanhã a pessoa volte e veja o que aconteceu depois daquilo. É isso. Imagina um quadro que a gente vai lá colocando, eu escrevi num post-it e anoto. Então, no Pinterest, a gente consegue colocar pins nos assuntos que me interessam. Então, decoração de casa, moda, uma receita. Mas é Legal. conteúdo. Conteúdo. Né? Então, a gente tem que adaptar as estratégias. Já é um pouco mais sério, dá para seguir uma linha um pouco mais séria. profissional Exato. aí. Pinterest, né? Sim. Sim. O que mais? Tem mais alguns? Depois a gente tem o YouTube, que nunca vai sair de moda, né? É verdade. Blog, apesar das pessoas estarem muito focadas em vídeo, a gente vem para 2020
com muita produção de vídeo. Mas para blog, Thaís? Pra Eu achei blog. que o blog tivesse dado uma caidinha, não? Mas se você colocar um vídeo dentro do blog, fizer uma chamada em texto e depois você pode completar esse seu assunto com o vídeo, ele ainda faz sentido. É mesmo? Por quê? Quando eu vou pro Google, eu leio palavras, não necessariamente eu leio o vídeo. Eu leio se você souber taguear da maneira correta, título, daí entram as técnicas. Sim. Mas a primeira coisa que o Google vai sempre ler é o conteúdo escrito. Por isso um blog ainda faz sentido. Por isso que site ainda é importante. As empresas terem um site, as marcas terem um site. A gente tem que pensar que mídia social são para comunicações fáceis e rápidas para criar interação. Mas o que é a minha empresa, o que eu ofereço, aquilo que é estático, que é mais fixo, tem que estar num site. E o blog vem para quebrar essa rotina. Sim. De ter sempre informação fresca dentro de um site. Traz um certo envolvimento com quem tá ali te acompanhando, de repente, no dia a dia, é isso? Isso. Entendi. Ai, Thaís, eu adorei. Tem muita coisa mais pra gente conversar sobre isso, né? Sim, passa rápido, né? Passa muito rápido. Eu quero te agradecer por esse papo. Claro que a WSI tá aí com tudo, viu, gente? Sempre criando aí várias opções de mídia para você, para o seu negócio, para sua empresa. E acho que, assim, essa forma de se comunicar vem se modificando, né, Thaís? Vem e a gente vai acompanhando as gerações se modificando. Então, Sim. é muito importante isso. Eu conheço pessoas que não atendem o telefone, mas se você mandar um WhatsApp para ela, ela vai responder para você. Gente do céu, eu ainda não consigo entender isso. Mas é criação, né? Mas é criação. É criação, gente. E é a geração nova. É. Então, a gente tem que começar a pensar nisso. Tá. Por exemplo, meu avô não tem WhatsApp, mas ele gosta de falar no telefone. Então, a gente Sim. ainda tem que pensar em todos os meios de comunicação e ir se adaptando. E se adaptando. Grandes coisas estão por vir ainda, hein? Sim. Grandes coisas. Sim. Thaís, obrigada, tá? Obrigada a você. Gente, deixa eu dar um alôzinho aqui pra vocês sobre a Vila Copos, tá? A Vila Copos que tá sempre aqui com a gente. E claro, quero aproveitar e reforçar esse período de carnaval. Não tem o melhor lugar para você comprar aí todos os adereços para sua festa ou para você curtir o carnaval aí na sua cidade. De repente vai viajar, quer levar algum adereço bem legal, divertido para curtir com a sua família, com os seus amigos, com os seus filhos também. Olha, que incrível, eles estiveram aqui essa semana mostrando aí tantas opções, viu? Uma variedade de produtos e acessórios para você curtir o carnaval com a criançada. Então tem uma linha infantil incrível, vale super a pena você conferir. Vá até a Vila Copos, tá? Por quê, gente? Porque a vida, claro, é uma festa com a Vila Copos. Eu vou parar aqui rapidinho, um break rapidinho. Daqui um pouquinho eu tô de volta, viu? Eu vou conversar com a Regina, que, olha, gente, ela veio aqui com uma receitinha de brigadeiro gourmet. É isso, né, Rê? Um brigadeirinho gourmet. E claro, em homenagem aí aos repórteres, vamos bater um papo um pouquinho sobre essa profissão tão querida, tão admirada, viu? Daqui um pouquinho. Estou aqui de volta, gente, agora com ela. Ela que vem trazer uma receitinha e contar um pouquinho da história dela como jornalista, como repórter aqui em Araraquara. Olha, muita história para contar, viu? E você vai entender por que eu a convidei para vir aqui fazer uma receitinha de brigadeiro. É a Regina Oliveira. Tudo bem, amor? Tudo bem, Joyce, que querida. prazer te ter aqui, viu? De verdade. Prazer meu, gente, prazer aqui atender o Prazer pedido é da todo Joyce. meu, é todo nosso, né, aqui do programa. Mas em especial, é uma honra tê-la aqui de verdade. Obrigada. Você não é blá blá blá, viu, gente? Nós somos parceiras aí no mundo da comunicação, né, Rê? Há algum tempo, a gente não precisa Já falar algum- quanto. Não. Né? Há algum tempo. Tempinho aí, né? E é muito interessante porque mesmo à distância, aquela admiração, ela sempre surgiu, viu, Rê? Então, mesmo às vezes longe, ali trabalhando cada uma numa sala, eu já admirava muito como profissional. Como pessoa, a gente vai conhecendo aos poucos, né, Rê? Mas como profissional,
foi sempre muito admirável tudo que você fazia enquanto eu acompanhava nos jornais impressos. Muita coisa. Não é? Gratidão. Gratidão mesmo. Ô Rê, você tem uma história longa aí no mundo da comunicação, né? Como jornalista, Sim. você formada aí na PUC. Isso lá em Campinas. Em Campinas, né? Você sempre foi apaixonada pelo mundo da comunicação desde pequenininha, aquela coisa que tá lá na frente da TV, ou então sempre escrevendo, ou com o caderninho? Quero saber isso. Olha, Joyce, primeira coisa, assim. Oi, gente. Eu sempre fui muito falante e muito comunicativa, desde criança. Desde Sempre muito jovem. Sempre fui muito comunicativa, muito falante, muito expressiva. E essa questão profissional, ela foi chegando mais para mim na adolescência por influência do meu pai. Não sei se influência ou antena de pai, assim, porque eu fui desenvolvendo uma aptidão e um gosto muito forte pela leitura e depois pela escrita. Então eu adorava aulas de redação, aulas de português. Eu sempre gostei muito de história, de geografia, de assuntos voltados às ciências humanas de maneira geral, né? Então eu gostava Começou a se muito apaixonar por essa linha, por esse universo. E quando foi chegando a época do vestibular, de você definir uma profissão, definir um caminho, né? Ai, nem fale. Esse momento, assim, eu ali na dúvida, o meu pai falou pra mim, mas por que você não vai ser jornalista? Falei, jornalismo? Falei, você escreve bem, você gosta, você é comunicativa, gosta de estar antenada com as coisas, por que você não vai fazer jornalismo? Sim. E aí... Aí foi. Eu fui. Aí eu fui Muito bem. e o meu pai tinha razão, assim, né? Das suas habilidades. No que tange as minhas habilidades. Você sabe que pai e mãe nunca erram, né? Por mais que a gente brigue, às vezes, Sim. né, não concorda com algumas coisas, mas eles não erram, porque eles têm um faro, né? Que já entendem as nossas habilidades e os O nosso dons perfil. desde muito jovem. É isso mesmo. Ô Rê, hoje eu te convidei para vir aqui bater um papo comigo, Sim. em especial ao Dia do Repórter, que é comemorado no domingo, aí final de semana. E eu sei Nossa, que bom ser num domingo, né? O dia do repórter. Olha, Por dá quê? até um ar assim de descanso, porque repórter não tem muito dia, Ah, né? é verdade. Bem no domingo ainda. É domingo. Porque repórter não tem sábado, domingo, feriado, dia santo, De né? ação, é verdade. Ossos do ofício, estamos falando Pois sobre é, isso, sobre pois é. paixão, Pois é. né? Pelo ofício. Voltando aqui, gente. Fala aqui, nessa daqui. Aí, vocês vão entender por que eu a convidei para vir aqui fazer uma receitinha, um brigadeiro gourmet aqui comigo. Porque quando eu conheci a Rê, em um dos grandes jornais aqui da nossa cidade, nós trabalhávamos na produção do jornal impresso. Eu trabalhava no ramo no segmento de variedades e você, Rê? Cultura, né? E eu a vi ali várias vezes oferecendo brigadeiros, não é? E aí eu fui descobrir, na verdade, há pouco tempo, que o brigadeiro fez parte da vida dela, boa parte da sua carreira, sempre ali paralelo, fazendo alguns brigadeiros. Da minha carreira jornalística. Da sua carreira jornalística. E paralelamente fazendo alguns brigadeiros ali, não só por uma renda que todos nós sempre estamos em busca, mas principalmente também porque é um prazer cozinhar também, né, Rê? É gostoso, um prazer, né? é um uma prazer. forma da gente extrapolar, jogar um pouquinho as energias pra fora, né? Tudo que é trabalho manual, né, Joyce? Isso. Já envolve, assim, uma energia diferente. Ai, sim. Você tem que empenhar uma dedicação diferente com todo tipo de trabalho manual. Sim. Mas, quando esse trabalho manual é comida, envolve você vai ofertar aquilo para uma outra pessoa se alimentar, comer, aí então é mais legal ainda. A minha mãe, a minha avó materna sempre gostaram de cozinhar e sempre cozinharam bem. Então cozinhar é um negócio bacana, assim, a gente gosta, é legal fazer. E os brigadeiros, eles entraram na minha vida, se é que eu já posso contar? Pode. Eu já posso contar? Eles entraram na minha vida, eu falei para você que faz parte da minha carreira jornalística, porque quando eu era estudante lá em Campinas, na universidade, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUCamp, onde eu estudei, eu era
eu sou de Ribeirão Preto e eu era uma estudante típica de cidade de fora, né? Pobre, precisando lidar com tudo. E aí os brigadeiros foi uma maneira que eu achei, naquele momento, de ter uma renda extra para pagar xerox, para comprar livro, para andar de ônibus, para sair num rolê com a galera da faculdade, porque não dava para os meus pais bancarem tudo isso. Sim. Né? Eles me ajudavam com o básico, olha, comer, morar, você vai para estudar, tá aí para isso. E os brigadeiros, eles vieram naquela época, então eu era estudante de jornalismo. Sim. Quando eles entraram na minha vida, assim, que eu encontrei neles, né, os brigadeirinhos, esse suporte financeiro na época e tal. E assim foi. Entendeu? Mas olha, são bons, porque... Olha, é muito engraçado. Porque sempre ficaram famosos, né? Sim, porque depois eu me distanciei deles, me formei, entrei no mercado de trabalho, né? E eu voltei a eles aqui em Araraquara. Olha que Preciso falar isso. interessante. Porque no jornal onde trabalhávamos, né, Joyce? Isso. Teve uma situação onde íamos fazer uma festinha, uma reunião, e cada um levava uma coisa. Eu falei, ai, meu pai, o que eu vou levar? Eu falei, eu sei fazer brigadeiro, vou levar brigadeiro. E nesse dia, os meus amigos começaram a falar depois, nossa, faz mais daquele brigadeiro. Que brigadeiro era aquele? Nossa, faz mais que você levou na festa e tudo. Tá. E aí eu brinquei e falei, só faço se for pra vender. Se vocês comprarem, eu faço. E eles toparam. E aí eu comecei a vender de novo os Já brigadeiros. que colou, né? Já Tá que bom. colou, vamos nessa. Entendi. E eu comecei a vender de novo, né, lá onde você e eu trabalhávamos, e na paralela, E foi muito legal. E aí, o que eu gosto de ver hoje, é que hoje eu acho que eu não consigo muito viver sem eles, assim, às vezes eu passo um mês sem fazer, aí os clientes já começam a pedir. Mas, vou te falar aqui, é impossível viver sem brigadeiro. É impossível viver sem brigadeiro, né? É. Porque eles, como dizem, eles são calmantes naturais, né? Sim, oxe, gente, Tem chocolate. como. Não tem como, É vida. É vida. Eu acho que você acabou viciando os seus colegas de trabalho e você também. Eu costumo dizer, Joyce, para os meus clientes, sempre que eu encontro um cliente novo, por exemplo, você, onde eu estou aqui, Isso. principalmente você, que pode ser um cliente novo meu, bem-vindo ao mundo sem volta. É verdade. É um mundo caminho sem volta. É. Eu adoro dizer isso, porque é um caminho sem volta. E é muito interessante observar que quando eu comecei a fazer lá em Campinas, na questão, para me ajudar como estudante e tal, eu fazia só 2 sabores de brigadeiro. Era aquele negócio ali e tal. Sim. E depois que eu voltei a fazer no contexto do trabalho, isso foi crescendo, depois eu vivi 3 anos só de brigadeiro aqui em Araraquara. Sim. Eu vivi 3 anos só com eles. E aí eu fui desenvolvendo. Hoje eu tenho uns 20 sabores que eu faço, assim, Olha sabe? que legal. Que legal. Então eu acho isso interessante observar. Sim. Até como repórter, tem uma história. Tem, com certeza. E por falar em repórter, o que representa para você hoje ter uma carreira como repórter? Representar profissionais que estão sempre aí na luta hoje. Você acompanhou agora há pouco, né, no nosso papo com a Sim. querida Thaís, uma fase de transição, né, de mídia nesse mundo de comunicação. O que é para você hoje ser uma repórter e viver disso? Olha, Joyce, a primeira coisa é que eu me sinto muito orgulhosa, né, muito assim, feliz de representar todos os meus colegas aqui. E que realmente, hoje, tem muita gente que acha que estar aqui nesse lugar, que você ter seu nome escrito num jornal, numa revista, você ter a sua voz numa rádio, você ter a sua imagem numa televisão, que isso ainda povoa a cabeça das pessoas de muito glamour, que é um mundo assim assado, né? Olha, fulano é tal e não sei o quê. E não é assim. É uma profissão difícil, embora apaixonante, é uma profissão que exige muito da gente, não só em constante aprendizado e atualizações. A Thaís estava aqui falando antes, né, sobre essas questões de tecnologia, Sim. que eu confesso aqui que patino bastante, mas são questões todas que um repórter precisa ter sempre ali, fresco, e tá sempre se esforçando. Mas o retorno não é sempre tão bom. Sim, mas o que te fascina na profissão como repórter? O que me fascina na profissão como repórter é ouvir histórias. Ai. E depois
reproduzir essas Posso histórias falar? e Então contar. tá tudo certo, porque eu amo ouvir histórias Ouvir e contar histórias. Na verdade, eu gosto mais de ouvir até. Eu fico fascinada com aquelas pessoas que sentam do meu lado, senhorzinhos, senhorinhas, sentam ali e fica. E conta, e conta, e conta, e conta. Eu fico apaixonada. Eu acho isso maravilhoso. Na minha família, os meus irmãos, minha irmã e os meus irmãos, eles, inclusive, eles assim, eles tiram sarro de mim, eles brincam que se a gente está num ambiente familiar ou de amigos e chega alguém novo onde se é apresentado essa pessoa, apresentado pra gente, pra mim, Sim. os meus irmãos dizem assim, olha, cuidado que ela não vai conversar com você, ela vai te entrevistar. Porque aí eu já começo a fazer perguntas para as pessoas. Sim, sim. E eles sempre falam isso, ela não conversa, ela entrevista. Sim. Ouvir histórias, saber das histórias das pessoas e com isso contribuir de maneira positiva para Muito todos os bom, né? contextos, Prazeroso demais, né? É verdade. Ô, Rê, vamos, a gente nem mexeu no brigadeiro antes da gente encerrar. Eu quero chamar a nossa vinheta de gastronomia para degustar esse brigadeiro que a Rê trouxe hoje pra gente. Pode soltar. Gastronomia, apoio cultural, Savenhago. Muito bem, vamos correr aqui então, que eu quero provar. Tô louca pra provar esse brigadeiro. O aroma aqui não precisa nem dizer, né, gente? Ô, Rê, a receitinha é a receita tradicional? É receita tradicional, Joyce, mas existe um ingrediente muito importante em qualquer receita, que é você colocar paixão. Talvez essa seja uma das minhas grandes e quase únicas paixões. É você fazer... a minha irmã, que inclusive está aqui hoje comigo, ela sabe. Eu converso com a massa na igual panela. conversar com a plantinha. É como conversar com a plantinha. Eu converso com a massa, falo que ela tem que ficar brilhosa, que ela tem que ficar linda. E saborosa. E que ela tem que levar felicidade, ela tem que deixar pessoas felizes. Então, Perfeito. eu sempre falo, gente, olha, você vai comer um pedacinho de felicidade. Deixa eu ver se ela tá macia. Nossa, Tá maravilhosa. gente, tem uns mosquitinhos aqui, olha, eles estão loucos, assim como a gente, viu? Sim. Pra degustar. Esse é um brigadeiro, essa receita que eu trouxe hoje é um brigadeiro tradicional, o Olha, mais gente, a massa tradicional. tá super fofa a massa. De Dá pra chocolate. vocês pegarem aí? Olha que macia. O diferencial dele, Olha aqui. ele não é feito com achocolatado, né? Ele é feito com cacau em pó 100% ou pelo menos 75%. Por quê? Porque você não vai ter um doce tão doce, prefiro enjoativo, também. cansativo, aquela coisa. Então vai ser um doce mais saboroso, Sim. você usando um cacau aí. A gente come mais porque acho que não engorda tanto, viu? Ai, gente, Mas, né, nisso, você não. vai comer brigadeiro, gente, esquece isso aí, né? Manda A bala gente tem e que vamos- pensar em ser feliz, vamos né, ser gente? feliz, é verdade. E aí, vamos dar uma Vamos enroladinha enrolar pra aqui provar alguns? então, rapidinho? Eu trouxe aqui, viu, Joyce? Olha, esse granulado é um granulado ao leite. Tá. E ele é um granulado belga. Ele é ao leite. Ele é muito puro, diria. Tá. Inclusive, não sei se dá pra perceber, mas ele tem um brilho. Ele tá brilhoso. É mesmo. um chocolate que não é hidrogenado. Então, eu prefiro usar sempre os granulados, os confeitos à base Tá. de chocolate que não sejam de chocolate hidrogenado. E tem Sim. outros confeitos que a gente finaliza os brigadeiros também, que pode ser castanha de caju, pode ser amendoim, nozes, Tá. várias coisas. Aqui a gente... O processo tradicional, untando a colher, untando também a minha mão, que eu já lavei antes, Tá. tirei os meus anéis. E a Vou gente... deixar você primeiro, vamos lá. Aqui. Sua colher. Vamos. Eu? Vamos. Então Não bora. quer fazer, não? Então, vambora. Olha, aí você vai me perguntar, nossa, e o tamanho? Né? A gente tá aqui com uma forminha tradicional, padrão de brigadeiro para festa, embora eu também venda os maiores. Olha, Joyce, eu posso pôr aqui Pode. para você ir colocando também? Eu Olha, sou muito gente, no vem aqui, olho, Que delícia, olha, super macia. Viu? bastante. Olha. Ô, Rê, vamos já enrolar isso daí pra degustar? Claro. Pra gente Comprou lá já na Vila ir- Copos, viu tudo? Sério? Sim. Muito bom. Lá tem de tudo também, né? Sim, sou bastante cliente lá na Vila Copos também. Ah lá, Joyce, gente, Olha aqui, certinha. gente. Ô, A Rê, você Joyce- acha que eu não sei fazer um brigadeiro, Que mulher? leva jeito. É, sei fazer muita coisa na cozinha. Agora eu só não queria colocar a mão aqui pra grudar os brigadeirinhos, os granuladinhos. Olha, aqui a gente só... Olha que graça. Olha, gente, que bonitinho. Tá aqui. Olha, Joyce, vê se consegue. Tá aqui?
Aqui. Mais ou menos, ó. Vou pegar aqui na mão pra vocês. Vamos pôr aqui numa forminha, porque o pessoal pode ver melhor aqui. Aqui, ó. Aí, bonitinho. Quer colocar você, Rê? Bonitinho Aí, olha que graça que fica. Aqui a gente põe... E bem macio. Sim, importante. Põe mais um pra você provar comigo, Rê, pra gente... Sim. Dando tchau. Já tá acabando já aqui o nosso... Opa. Aí, já foi, Rê. Gente, eu quero finalizar aqui, ó, com vocês, agradecer a sua audiência durante toda a semana que esteve aqui comigo no programa Universo Mais. Olha, que vem acompanhando aí nas redes sociais. Um ótimo final de semana, viu? Fiquem com Deus. E semana que vem tem muita coisa legal aqui, viu? Te espero. Rê, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, pela sua Joyce. participação. A casa tá de portas abertas para você. Obrigada. E sucesso. Obrigada a você também, que é uma repórter, que é uma jornalista. Simbora. Vambora. Os caminhos nem sempre Obrigada. são tão lisinhos, mas a gente segue. Com certeza. Gente, obrigada, viu? Um beijo grande. Eu vou ficar aqui com esse brigadeiro e vou provar. Beijo. Tchau. Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Produtos Dino, a força da limpeza. Ara Química, sua empresa precisa, sua casa agradece.